Salve, galera! A aula desta semana trata de dois assuntos intimamente relacionados e importantes no Brasil hoje em dia. Um deles é a segurança alimentar e o outro, o uso de agrotóxicos. Por que esses assuntos são importantes e se relacionam? Porque o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e isso pode comprometer nossa segurança alimentar e o próprio meio ambiente. Mas afinal, o que vem a ser segurança alimentar? Está aqui um conceito fundamental para a nossa aula de hoje. Segurança alimentar é um conjunto de ações que tem como objetivo oferecer à população o acesso constante a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. Portanto, não se trata de uma política voltada à erradicação da fome. Trata-se também de garantir alimentos saudáveis à população como um todo. Mas, para que a segurança alimentar seja garantida, de fato, é preciso rever modelos de produção e de consumo. As políticas voltadas para garantir a segurança alimentar da população exigem, dentre outras coisas, primeiro, a valorização de hábitos tradicionais de alimentação, em detrimento de hábitos não saudáveis, eventualmente impostos pela indústria alimentícia. Segundo, o incentivo à agricultura familiar e a garantia da autonomia ao pequeno produtor, responsável pela oferta diária de alimentos às pessoas. Terceiro, o estímulo a técnicas que garantam a produção ambientalmente sustentável. E, por fim, é claro, as políticas de segurança alimentar devem se preocupar com a quantidade de agrotóxicos utilizados na produção de alimentos. Agrotóxicos que podem causar danos sérios à saúde dos consumidores finais. E é por isso mesmo que discutir a segurança alimentar no Brasil, nos dias de hoje, é tão importante. Uma vez que nosso país é conhecido, inclusive internacionalmente, como o país dos agrotóxicos. Só para se ter uma ideia, anualmente utilizamos mais de 1 bilhão de litros de pesticidas nas plantações de nosso país. Em grande parte, a quantidade enorme de agrotóxicos usados no Brasil se deve à própria dimensão gigantesca da nossa produção agrícola. É importante lembrar que o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de alimentos. Não sou desses aventureiros que defendem o fim total e imediato dos agrotóxicos. Sem a utilização de defensivos agrícolas, seria praticamente impossível abastecer uma população de 207 milhões de habitantes e continuar sendo um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. No entanto, o uso de agrotóxicos no Brasil vem crescendo em ritmo assustador. Nos últimos 40 anos, o consumo desses produtos aumentou cerca de 700%, enquanto a área plantada, a área cultivada, no mesmo período, aumentou apenas 78%. Além disso, é importante lembrar que dos 504 pesticidas liberados aqui no Brasil, 149 são proibidos em outras partes do mundo, principalmente na Europa. São pesticidas que os países europeus proíbem por provavelmente causarem danos sérios à saúde da população de uma maneira geral, e aqui no Brasil são liberados. Isso tudo é preocupante. No entanto, muito mais preocupante é o que está por vir. Em junho deste ano, não sei se os senhores sabem, mas uma comissão na Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 6299 de 2002. E se o projeto de lei for de fato aprovado em plenário, na Câmara e depois no Senado, e se ele for sancionado pelo presidente, significa o quê? Que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o IBAMA,
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, não poderão mais impedir a liberação de agrotóxicos no Brasil. Deixa eu explicar o que é que vem acontecendo. Hoje em dia, atualmente, a Anvisa e o IBAMA são órgãos fiscalizadores que cumprem com o importante papel de analisar a qualidade dos pesticidas utilizados no Brasil e a quantidade que pode ou não ser utilizada nas plantações. Se o PL 6299 for de fato aprovado, as decisões sobre quais defensivos poderiam ser usados ficariam totalmente sob responsabilidade do Ministério da Agricultura. E nós sabemos que o Ministério da Agricultura é dominado historicamente, quase sempre, por representantes diretos do agronegócio, setor da economia nitidamente interessado no consumo cada vez maior dos pesticidas, na utilização dos pesticidas nas plantações. Ou seja, se o PL 6299 for de fato aprovado, significa o quê? Que as decisões sobre quais defensivos agrícolas utilizar e a quantidade a ser utilizada será totalmente do Ministério da Agricultura. Ou seja, Anvisa e IBAMA ficariam de fora nesse processo de fiscalização sobre os agrotóxicos usados no Brasil. O PL 6299 prevê também a liberação de defensivos agrícolas que possuem efeito cancerígeno ou teratológico. O que significa isso? Efeito causador de deformações em bebês. Ou seja, está previsto no PL a possibilidade de alguns desses agrotóxicos que podem causar câncer ou ter um efeito teratológico serem utilizados de maneira relativamente livre nas plantações de nosso país. No entanto, existem defensores do PL e esses defensores afirmam que a população não correrá riscos com a aprovação da nova lei. Os defensores do PL dizem que o Ministério da Agricultura possui técnicos habilitados e esses técnicos fariam uma avaliação adequada sobre a segurança dos agrotóxicos a serem utilizados. Seja como for, parece mais do que evidente que uma fiscalização menos rigorosa pode gerar um aumento ainda maior no uso de defensivos agrícolas e isso pode sim comprometer a saúde do consumidor final. No entanto, para finalizar, deixa eu contar um segredinho para os senhores, segredinho que quase ninguém conta por aí. Os agrotóxicos aqui no Brasil já estão matando pessoas e causando inúmeras doenças por aí. Mas quem é que vem morrendo por conta dos agrotóxicos? Quem é que está ficando doente? Nós, consumidores finais? Não, por enquanto, ao que tudo indica, ainda não. Quem está, de fato, ficando doente e morrendo há anos no nosso Brasilzão por conta dos agrotóxicos são os trabalhadores e pessoas inocentes que vivem em comunidades rurais sob o efeito constante desses venenos. Só para se ter uma ideia do que acontece Brasilzão afora, em 2013, no município de Rio Verde, lá em Goiás, um avião pulverizou uma escola que fica perto de uma plantação de soja e de milho. As crianças estavam lá estudando, os professores dando aula. O avião sobrevoou a plantação e sobrevoou a escola também, pulverizando a escola, envenenando as crianças e os professores e os trabalhadores que estavam lá presentes. 90 pessoas, por ocasião dessa pulverização, 90 pessoas foram imediatamente hospitalizadas, a maioria delas crianças. Além disso, inúmeros trabalhadores rurais são hospitalizados ou morrem todos os anos no Brasil por terem de lidar com os pesticidas sem o uso de equipamentos apropriados, equipamentos adequados. Ou seja, a população rural, as comunidades rurais, os trabalhadores rurais já vêm sofrendo
né, de maneira bastante séria por conta da utilização de agrotóxicos. Mas quem é que se preocupa com comunidades e trabalhadores rurais, não é mesmo? Quem? Eu, particularmente, não vejo ninguém gritar em favor dessas pessoas. Infelizmente, na maioria das vezes, os que supostamente combatem os agrotóxicos estão pensando só no que eles próprios irão comer. Ou seja, são pessoas que lutam por direitos enquanto consumidores, mas esquecem-se da triste realidade enfrentada por camponeses e comunidades rurais que sofrem muito mais com os agrotóxicos já há anos. Infelizmente, esta é a triste realidade em nosso país. Envenenamento, doença, morte e silêncio condescendente. É claro, né? Beijos.